Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Vamos falar hoje, estudar a palavra, receber o conhecimento e se alimentar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui em Atos 2. É um termo, uma fala muito conhecida da descida do Espírito Santo. Em Atos 2, aqui nós vamos ver quando cumpria-se o dia de Pentecostes. Quer dizer, cumpria-se, foi terminado, né? Estava se cumprindo ali. Pentecostes, irmãos, ele era exatamente no passado, no Velho Testamento, 50 dias após a Páscoa, né? Que era uma festa judaica, né? Assim os estudiosos e nós que aprendemos com ele. E se cumpria esse dia, estavam todo o povo reunido naquele lugar. Nós vamos ver aqui o que o Senhor Deus fala através de Atos 2, deixou escrito esse acontecimento no passado, há 2000 anos e poucos atrás, e até o dia de hoje. Vamos lá? Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos em concordância, em um mesmo espírito, todos buscando o mesmo Deus. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Dizem, irmãos, que eram cerca de quase 120 homens, 120 pessoas reunidas, uns que tinham visto Jesus e outros que também confiaram, creram na palavra, eram cristãos, estavam reunidos ali. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas. A descida do Espírito Santo repartiu línguas entre eles. Vamos lá. Vamos lá, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos estavam reunidos e cada um deles recebeu ali uma língua cujo eles não falavam, mas estavam falando pelo poder do Espírito Santo, ora descido, batizando ele no Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo concedia que eles falassem. Vamos lá. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Naquela época, o que a Bíblia diz no versículo 5? Que tinha gente lá de todas as nações, o povo que eram já adeptos à religião e outros que levavam seus familiares para a festa de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vocês entenderam, irmãos? Desceu o Espírito Santo, eles foram batizados, eles falaram em outras línguas, mas tinha uma grande multidão naquela cidade. E aquela multidão ouvia falar na sua própria língua. Vocês estão entendendo? Vamos lá, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois, por quê? O que é isso, né? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles eram galileus e falavam em outras línguas
sem ter aprendido na escola, em algum lugar, porque existiam escolas, né, irmãos? Você sabe que ali os escribas e fariseus, os doutores da lei, eles ensinavam a palavra de Deus conforme o Antigo Testamento. E existiam outras escolas, mas eles receberam esse dom. Eles foram batizados, o Espírito Santo os visitou para falar em outras línguas. Mas por que motivo o Senhor fez isso? Vamos lá. Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua, o que somos nascidos? Em que somos nascidos? 9. Em partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, observa-se aqui, irmãos, que o Espírito Santo, quando desceu em fogo, nós usamos esse termo hoje, né? Desce, Senhor, como em Pentecostes, como em Pentecostes, não é isso? Quem nunca ouviu falar assim? Mas como foi na época de Pentecostes, se o Espírito Santo descesse hoje como em Pentecostes, era para justamente as pessoas receberem outras línguas para atingir outro povo, para falar das grandezas, das maravilhas, de todas as coisas que Deus tinha feito naquela época, através de Jesus, através da fé. Foi para isso que o Espírito Santo veio, nesta época de Pentecostes. Está aqui, leiam. Como nós ouvimos falar na nossa própria língua a grandeza de Deus. Aqui no versículo 12 diz: e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Como pode isso? Eles não são desse povo, eles são galileus, eles estão falando em tantas línguas diferentes, dessa língua, aquela língua, tudo de uma vez. E aí, no versículo 13, e outros zombando diziam: estão cheio de mosto, embriagado. No 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 12 que estavam lá, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos lá para Joel, irmãos. Vamos lá para Joel. Joel, dizem que é os profetas menores por causa do tamanho do livro. Joel 2, versículo 28. Joel 2, 28. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Lá em Joel. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar ou escolher. Quando o Senhor chama, quando o Senhor escolhe, quando o Senhor observa e diz: esse aqui confia em mim. Todos que realmente forem sobreviventes e clamar ao Senhor, Ele vai livrar. Mas olha só, em Pentecostes foi para contar as maravilhas que Deus faz.
Se você receber esse dom, for batizado no Espírito Santo, é justamente para engrandecer o nome de Deus, é justamente para poder contar as maravilhas de Deus e pregoar o Evangelho a todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todos aqueles que queiram ouvir e até os que não querem ouvir, mas você vai ter que falar as maravilhas de Deus. Amém? Foi para isso o que aconteceu em Atos 2, como em Pentecostes. Eles falaram em outras línguas e as pessoas entenderam em suas próprias línguas. Vocês entenderam, irmãos? Que o Senhor desça esse fogo agora sobre nós como Pentecostes. Nós venhamos falar para as outras pessoas as grandezas de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, obrigado, Senhor, por esse ensinamento de Atos 2. Que o Teu Espírito Santo venha descer sobre nós, aonde quer que estejamos, Senhor. Na casa lotérica, na feira, quem tem shopping no shopping, na praia, meu Pai, andando pela rua, chegando em casa, que o Espírito Santo em nós venha nos dar ousadia para falar da grandeza do Senhor, do poder do Senhor, que ainda está sobre a terra. E que o Senhor venha usar cada um dos meus irmãos, cheios do Teu Espírito Santo, para engrandecer o Teu nome, para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?